Olá, pessoal. Somos os Três Tons de RH. Estou aqui, Roberto, com a Valéria Fernandes e o Sérgio Nogueira, e a gente vai continuar o nosso papo, né, a respeito dos hábitos que atrapalham a carreira. Né? Eu acho que vai ser bem legal, acho que pode gerar alguns insights bem legais, e eu quero ouvir bastante a respeito desse tema, né, com a Valéria e com o Sérgio. E a gente vai falar um pouco sobre um comportamento que é típico nas organizações, é a pessoa que evita o conflito. Né? Com o conflito, a pessoa percebe que vai iniciar algum conflito, ela já corre para acabar esse conflito, ou para conciliar, ou foge do conflito. Isso é comum nas organizações, Sérgio? O que você acha? Isso eu acho que é muito comum, sim. E às vezes as pessoas têm até expectativa que recursos humanos assumam esse papel de, né, não deixe o conflito acontecer. E eu acho que a gente vai desenvolver uma ideia aqui, né, vai falar com vocês, saber opinião, fazer uma troca, né, que o conflito, sim, ele, de uma forma que contribui, que gere crítica, que gere reflexão, que as pessoas possam falar, ele é positivo, sim, né, dentro dos limites, né, ele é positivo, sim. Então, acontece o tempo todo. E acontece, né? E é muito engraçado, porque normalmente as pessoas que fazem isso, elas têm, eu acho que uma vontade de sempre aparecer bem na foto, né? Porque aquela que não tem conflito é o melhor gestor, porque ele não gosta de dar más notícias, ele só gosta das boas notícias, né? Então você falou, muitas vezes se delega essas situações que são mais difíceis, mais desafiadoras, até para o RH. Então, tem que fazer uma demissão complicada? Eu acho que isso é tarefa de recursos humanos. E aí o gestor tenta sair, né, dessa situação que muitas vezes, para ele, desconfortável, mas que faz parte, né, das responsabilidades, faz parte do dia a dia da organização. E muitas vezes ele evita porque ele não sabe como lidar com isso. Muitas vezes ele evita, talvez porque ele se sinta despreparado, porque ele tenha inseguranças, né? Só que eu acho que o mais complicado é a pessoa não saber disso e não buscar um caminho ou de se preparar, de buscar ajuda, né? Eu acho que às vezes existe um constrangimento, né, Roberto, da pessoa chegar e falar: olha, eu não sei lidar com essa situação, me ajuda. É interessante, né? Porque tem várias coisas que motivam esse comportamento, né? Como você falou, né? A pessoa de repente quer ficar bem na foto, nunca quer ter o nome dela envolvido em situações de conflito, né? Que é uma coisa que na organização tem que existir o contraponto, né? Pode, claro, até virar um conflito, mas o argumentar, o contraponto, o ponto e o contraponto existem numa organização, e isso a gente tem que estimular até, né? E aí geram mais ideias e mais valor para a empresa. Mas tem esse comportamento, tem outro, o comportamento da pessoa que não sabe exatamente até onde vai dar, né? Então, ela não sabe, como você comentou, né, lidar. Então, como ela tem um receio, né, e tem uma preocupação com a incerteza, né, não sabe aonde que isso vai culminar, né, ela tenta fugir, né, porque ela não está preparada, ou ela tem, no histórico dela, de repente, algumas coisas que ela transporta para aquela situação e acha, isso vai dar M, isso vai dar M e eu não vou conseguir segurar, né? Então, entre outros, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante, né? A pessoa refletir, né? Porque, de uma certa forma, para ela sobreviver na organização, ela tem que se adaptar e tem que lidar com os conflitos todos os dias, né? Todos os dias, não tem jeito, né, Sérgio? E tem um aspecto que eu também queria saber a opinião de vocês, que é o aspecto emocional, né? Juro para vocês, eu vi uma apresentação onde o grupo, uma pessoa estava fazendo uma apresentação e houve um debate acalorado sobre os dados que ela estava apresentando. É um plano de negócios e, como vocês sabem, pode dar certo ou não. Tinha muita gente, eu não sei se o fórum, não me parecia ser o fórum adequado, porque tinha muita gente de muitas áreas, e a pessoa que apresentou, ela foi perdendo o controle, e aí ela parou de apresentar e meio que ela, assim, desfaleceu, assim, sabe? Ela perdeu, você vê que ela perdeu o controle emocional, de alguma forma, né? Claro que parou, a gente ajudou, calma, deu 2 passos para trás, a pessoa saiu, se retirou, mas
também esse aspecto emocional, né? Saber que tem que discutir, como, né, jogar na bola, que é um termo antigo, né? É uma discussão sobre um tema, como o Roberto falou, é um debate, é uma troca de ideias, né? De um projeto importante. Então, esse aspecto emocional também é bom, como a gente sempre fala no nosso canal, né? O autoconhecimento, quais são os meus limites, né? Até onde vou. E se preparar para essas discussões, porque elas acontecem. Quem um de nós viveu um momento desse, né? Está lá na frente, apresentando um projeto, e todo mundo, isso e aquilo, e aquilo. E aí você tem que arredondar a bola com calma, né? Eu queria ver com vocês o que vocês acham. Eu acho que tem uma fantasia, né? Que um profissional ele é contratado para dentro daquela situação onde tudo flui maravilhosamente. Então, o job description, né? Desculpa. O que me contrataram para eu fazer é para que tudo saia de acordo com o que foi combinado, né? De acordo com o que foi planejado. Mas a gente sabe, né? Que a vida é o que acontece enquanto a gente faz outros planos, não é assim? O dia a dia da empresa é exatamente assim. Óbvio que você tem que ter o planejamento, claro, ele é o grande trilho, mas o dia a dia ele traz N situações onde você precisa decidir, apoiar, fazer escolhas, né? De quem assume qual posição, principalmente se você é um líder, se você é um gestor. Assumir muitas vezes posicionamentos em relação a outros. E quando existe uma situação conflituosa, uma situação difícil, não adianta a gente chegar e falar assim, não, mas não é comigo isso. O negócio não morreu aqui, é com o outro. Talvez no momento presente você se livra da situação, ok. Se for uma situação grave, ok, você saiu ileso. Mas não tenha dúvidas, você está sendo observado o tempo inteiro numa organização. Então, em outro momento, porque eles vão acontecer, talvez você não tenha oportunidades, né, de assumir situações mais de risco, situações que sejam mais complexas, que exijam uma senioridade, porque alguém, né, os gestores em geral, enfim, já viram que na situação onde você precisou se posicionar, você se esquivou. Muitas vezes a gente nem tem tanto realmente a ver com aquela situação. Muitas vezes não foi um erro que aconteceu na sua área, muitas vezes não foi você que tomou uma decisão errada. Mas por que não assumir uma posição de suporte, de ajuda? Ao invés de se defender, vir com uma frase assim: como é que eu posso ajudar? Muda completamente, não muda? Muda completamente. E é interessante, acho que é importante uma pessoa que está numa determinada posição na empresa se preparar para situações assim, né? Trabalhar e aprender a respeito de intermediação, né? Tentar se colocar no lugar do outro, tentar convergir, fazer com que exista na discussão uma convergência para um objetivo final, e entender até antes, né? Qual é o objetivo final daquela reunião, daquela situação, né? Porque a partir daí a pessoa tem que ir depurando nas conversas, nas discussões, tentando chegar a um objetivo final, né? E tem uma capacidade de escuta desenvolvida, né? Existem, claro, técnicas para isso, mas é importante a pessoa procurar, porque essa situação realmente ela vai ser inevitável, né? E fugir não é a melhor maneira, né? Fugir gera uma situação que degrada as relações, né? Porque, primeiro, alguém vai ter que tomar conta da situação, a própria pessoa que está intermediando e não se acha, né, suficientemente boa, ela perde o seu valor nessa situação. Então, eu acho que treino é importante, né? Trabalhar esse tipo de coisa é importante para não ter situações que não gerar prejuízo para a empresa, né? O Roberto, se eu puder só adicionar duas coisas, uma vez eu ouvi de um sábio guru, né? Ele me deu esse conselho, mas eu, às vezes, nem sempre consegui praticar. Eu confesso. Esse sábio guru. Agora eu fiquei curiosa. Você conhece um sábio guru? O sábio guru. Ele falava assim: os conflitos são positivos, mas se você vai apresentar uma ideia, primeiro
fale do que se trata, deixe claro com transparência do que você está apresentando e também aonde vai impactar. Porque essas reações emocionais, assim, né, você tem que separar. Porque alguém da minha área foi afetado, é um projeto porque eu vou ganhar mais trabalho, assim, tem um impacto. Então, deixe logo de início e atue, acho que foi a Valéria que falou, agregue ideias, incorpore no projeto, esteja aberto, absorva e baixe a bola, não responda no mesmo tom, né? No mesmo nível de, às vezes, de aspereza ou de, sei lá, o que for, né? E sabendo que, gente, todo mundo vai passar, no desenvolvimento das nossas carreiras, de todo mundo, esses momentos são cruciais, eles separam os profissionais que estão preparados daqueles que ainda precisam se desenvolver. Então, gente, estudem, se aprimorem, isso vai acontecer. Ou como eu tive um sábio mestre, né? Procure um mentor. É outro, esse ou é o mesmo? Possa ajudar. Eu tive vários, não adiantou muito, talvez, mas tentaram, pelo menos, ajudar em alguns momentos como esse, porque eu não reagia bem, sempre tive muita dificuldade quando vinha com muito ataque, queria responder e as coisas, como vocês falaram, não vai para frente. Era um desgaste para todo mundo e às vezes eram ideias boas, eram sugestões, eram pontos relevantes, né? Então a gente vai aprendendo, né, com um pouco de tempo. Então tem que prestar atenção, tem que prestar bastante atenção. Eu acho que assim, presta atenção quem são os líderes que você admira. E presta atenção se eles fogem das discussões. Uhum. Porque para ser líder precisa ter coragem. Então, a falta de coragem pode muito realmente atrapalhar os seus planos de crescimento, né? Numa empresa, na sua carreira. Você tem uma dica, né? Que um sábio guru também. Opa, quem é esse? Opa! É o mesmo? Me passou, na verdade, assim. Gurus. É claro que, primeiro, você tem que saber o seu papel no conflito, né? E exerça seu papel no conflito, né? Não deixe de exercer, né? Até porque vai ser inevitável. É claro que, se houver algum tipo de preparação ou possibilidade diante daquela reunião, você fazer algum tipo de preparação, convencimento para alinhar ideias, facilita muito. Mas não espere, né, que todas as suas reuniões, todas as suas ações e projetos, você vai conseguir antecipar situações e alinhar, né? Mas se você buscar isso sempre, né, ou na maioria das vezes, já te ajuda bastante a minimizar, de repente, alguns conflitos, né? Mas não tenha dúvida que eles vão acontecer e você tem que se posicionar. Então, eu tive um sábio guru, falou uma coisa. Muito bom. Escuta e escuta, depois fala. É isso aí. Boa. É isso aí, gente. Então, falando desse comportamento que atrapalha a carreira, a gente agradece aí a participação de vocês. Se inscreva, comente, né? Até porque essa série que a gente está fazendo é uma série que ajuda a gerar insights para você conseguir conduzir da melhor forma a sua carreira, tá? E eliminar hábitos que podem ser prejudiciais. Então, agradeço aí a participação. Por favor, se inscreva no nosso canal, né? Acesse nossas mídias, nosso site, o Deezer, o Facebook, LinkedIn, né? E até a próxima. Nós vamos falar de mais hábitos ainda que atrapalham a carreira de vocês, tá bom? Legal, valeu, gente. Até mais. Até.